Povo abençoado, estamos começando mais uma programação Podcast Só Bênção. Esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa Palavra de Deus. E hoje nós temos a honra de receber aqui para estar participando nesta noite de um assunto de suma importância, de grande relevância para quem é chamado por Deus. Estou recebendo aqui hoje evangelista Valdomilson, nosso amigo, companheiro já há alguns anos e que também faz parte também desse trabalho, desse estúdio que tem empenhado e nos ajudado para melhor, cada dia mais. É um prazer, Valdomilson, estar recebendo o senhor aqui hoje nesse programa abençoado Só Bênção. Amém. Pai do senhor irmão Jean, satisfação em estar aqui com o irmão, pregador Jean Carlos. A paz do Senhor para os ouvintes, internautas, né? E hoje nós vamos bater um papo, né, pregador Jean, sobre a palavra de Deus, a palavra que é inerrante, né? Falar de um Deus que é onisciente, onipresente, né? Um Deus imutável, um Deus que tudo pode. Deus abençoe, irmão Jean, por esse convite, viu? Amém. Obrigado, Valdomilson. É um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco. E nós falando, né, acerca da gente fazer aqui um bate-papo junto. E o Valdomilson lá em Goiânia, ele esteve pregando, na verdade foi aqui em Goianésio. E ele pregando essa mensagem acerca de Elias, e eu vi uma profundidade como tem dentro desse assunto. E aí nós encontrando no mercado, nós começamos a bater aquele papo, falei, gente, vamos fazer o bate-papo. Ele falou, estou pronto. E aí quando eu ia falar, qual é o assunto que nós vamos falar, ele já falou de Elias. Eu falei, pronto, era isso mesmo. E graças a Deus, tudo certo para a gente falar aqui desse grande homem de Deus, que deixou um grande legado e um exemplo de fidelidade ao nosso Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilhe também para que outros companheiros, outros irmãos possam estar junto conosco nessa noite aqui, nesse grande assunto que será de grande relevância, a fuga de Elias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, vai lá, corte Podcast Só Bênção, ou você vai diretamente no canal Podcast Só Bênção. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com todas as programações que a gente vai estar fazendo aqui. O Senhor Deus colocou isso no nosso coração há 2 anos e hoje está chegando o momento da gente estar vivendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, compartilhe, chame mais alguém aí. Esse canal também está aberto para pergunta, tá bom? Então, você que quer participar aí, fazendo também perguntas dentro daquilo que nós iremos falar, será muito bem-vindo. Sua resposta será lida aqui, né? Na verdade, sua pergunta vai estar sendo lida aqui e nós vamos procurar aqui com entendimento responder você. O nosso WhatsApp, nota aí, o nosso WhatsApp é 62 994 15 6000, repetindo, 994 15 6000. Então, será muito bem-vindo você participar conosco através da sua pergunta. Amém? Valdomilson, então vamos lá desse assunto tão forte, né? Como que é o tema mesmo? A fuga de Elias. Só lembrando, pregador Jean, se você quiser também fazer perguntas lá no chat, tá, do Facebook, que é o Messenger, né? Pode estar mandando pergunta lá também, né? Que nós temos aqui um assistente, a Maria, e ela vai passar para nossas perguntas, né? Então, pregador Jean, o tema é um tema bem sugestivo, né? Fala sobre a fuga de Elias. E esse tema, eu acredito que é bem recorrente nos dias atuais, né? Nos dias odiernos, porque Elias, ele foi um homem de Deus, né? Ficou para a história. Apóstolo Tiago fala bem acerca de Elias, né? Que ele foi um homem como nós, né? Um homem que também padeceu, passou por necessidades, né? Um homem que buscou a Deus e Deus o usou tremendamente, né? E vamos discorrer esse assunto hoje, né? Conforme o Espírito Santo de Deus falar conosco, né? Então é isso aí, vamos falar mais sobre o chamado e a fuga de Elias. Glória a Deus. Pode então dar início, né? Fazer a leitura já. Vamos aproveitar para a gente ganhar tempo.
Meus irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, amigos internautas, né? Eu quero aproveitar e pedir vocês para compartilhar, tá bom? O alvo nosso, pregador Jean, não é ser conhecido, mas que através de nós a Palavra de Deus seja conhecida, né? E o tema, meus irmãos, fala sobre a fuga. É interessante que Elias, ele venceu, né, as guerras e coisa e tal. Ele veio e desafiou os profetas de Baal, né? Desafiou também o próprio rei Acabe no Monte Carmelo, né? E Deus respondeu por fogo. Mas a Bíblia nos fala, tá, que Elias, quando ele foi desafiado por Jezabel, a esposa de rei Acabe, Elias fugiu. Aí a pergunta, meus irmãos, que nós deixamos, né, para todos: por que Elias fugiu, né? Dentro da hermenêutica, nós estudamos a palavra, né, e procuramos descobrir o que Elias fez, né, e qual que era, pregador Jean, o objetivo, o alvo do profeta Elias, né? Qualquer um de nós temos que ter alvo, né? Por exemplo, o cego Bartimeu, ele estava onde? À beira do caminho, né? Mendigando. E ele começa a clamar a Jesus em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama 3 vezes ou mais. Aí Jesus fala o que para ele? O que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta assim, sem sentido, né? O que o cego quer? Ele quer ver. Mas o cego respondeu: Senhor, que eu veja, ou volte a ver, né? Então todas as nossas orações, nossos propósitos, né, tem que ter uma trilha, tem que ter um caminho. E temos que orar a Deus, buscar a Deus com um propósito. Amém? Enquanto o irmão Jean faz o comentário, eu vou encontrar aqui a passagem de 1 Reis, capítulo 17, e já estarei lendo essa passagem. Elias, um grande homem de Deus, de fato, né? Realmente a gente vê o quanto este homem era zeloso pela palavra de Deus. E tá escasso pessoas assim, pessoas que têm um zelo pela palavra de Deus, de fato tá escasso. Nós vamos aprender muito aqui hoje nesse bate-papo. Será muito relevante para nós, será muito relevante para você, né? A biografia de Elias, ela não é longânima, apenas um homem que zelava pelo Senhor. O próprio nome dele, na verdade, né? O nome de Elias significa, né, o meu Deus é Jeová. Então a identidade, né, que naquela época o nome era de suma importância, porque na verdade era uma identidade. Sim. O nome já identificava aquilo que a pessoa havia de ser. Então a gente tem vários exemplos de grandes profetas que apareceram em cenários, né, em cenários que a sua identidade traz a ênfase da realidade que o povo estava vivendo, né? Nós temos grande homem, por exemplo, José, que Deus acrescente. Então a gente vai tudo identificando, né? Daniel, o Senhor é meu juiz. Então o nome é uma identidade. E o nome de Elias, para você que não sabia, o nome de Elias significa o meu Deus é Jeová. E eu te pergunto, qual é o seu Deus? Então Elias, ele carregava de fato essa responsabilidade, esse zelo pelo nome do Senhor. Porque naquela época, né, Valdomilson, o povo de Israel havia se desviado, né? Estava cocheando em 2 caminhos, né? Então ele entra em cena justamente aí com a mensagem pesada, né, Valdomilson? E o senhor que é um estudioso da palavra de Deus, né, que também agora está até dando aula em curso de teologia, então o senhor tem uma grande facilidade, né, de descorrer para nós aqui o quanto a vida deste homem deixa um legado para nós. Maravilha. Meus irmãos, vamos ler aqui alguns versículos, tá, da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso 1 a seguir diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2: Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebi do ribeiro. Verso 7: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Meus irmãos, eu quero introduzir essa palavra dizendo o quê? Que Elias, ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, né? Sujeito aos mesmos dificuldades, os mesmos vacilos, talvez, por assim dizer. Os mesmos sentimentos. Mesmos sentimentos, né? Muito bem. Aqui no verso 1 é interessante que diz assim: Elias o Tisbita, um dos moradores de Gileade. Ele orou a Deus, falou com Deus. E aqui diz que ele morava em Tisbe. Se você for buscar a geografia bíblica, você não vai encontrar a palavra Tisbe, tá? Uma região muito pequena da região de Gileade, né? Então, resumindo, introduzindo, melhor dizendo, né? Elias, ele não tinha nome. Ele não era ovacionado. Ele não era conhecido. Não era renomado pelos homens. Mas havia uma pessoa que conhecia Elias. E essa pessoa é o próprio Senhor. Elias conhecia a Deus, e Deus também conhecia Elias. Então a voz de uma pessoa que tem intimidade com Deus, se ele orar, Deus vai ouvir a sua oração. Sim. Ô Domilson, o senhor falando aí agora, minha mente abriu, porque quando o senhor faz a leitura aí, na verdade, ele já chega com a mensagem de juízo. Então eu quero entender que Elias já havia com um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Por quê? Porque a gente entende pela sua mensagem. Como ele tinha um relacionamento então com Deus, então ele sabia mais ou menos a vontade de Deus. Exatamente. Ele sabia como Deus tratava todas as vezes que o povo de Deus afastava dos caminhos do Senhor, que Deus entregava aos inimigos, que Deus mandava isso e aquilo. Então Elias, ele não era conhecido pelos homens, mas ele já vinha uma história com Deus. E o verso 1, pregador Jean, o que fala aqui? Interessante, né? O que ele diz aqui? Disse a Acabe, a rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então Elias, meus irmãos, ele andava com Deus face a face, lado a lado. Então vive o Senhor. Eu quero introduzir melhor, pregador Jean, vive o Senhor. Essa palavra Senhor, ela tem uma conotação, ela tem um significado muito forte, porque a palavra Senhor, quando você for ler a Bíblia e tiver tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, que na verdade não é toda maiúscula, né? No hebraico, o S é maiúsculo, e as demais palavras ENHOR, Enhor, não é caixa baixa, minúscula, mas é uma caixa média. Então a palavra Senhor, quando você ler ela na Bíblia, que tiver tudo em caixa alta, entre aspas, significa o quê? O Criador, o progenitor, o provedor, o gerador de tudo.
que está dizendo aqui? Vive o que? O Senhor, o Criador, né? O progenitor, aquele que gera, aquele que cria. E é tão interessante que eu gosto muito de falar sobre grego e hebraico. É tão interessante que quando fala o Senhor que cria, o Senhor que gera, nós vamos lá para Gênesis 1:1, que está escrito assim: no princípio criou Deus. Aí no hebraico, como está escrito lá, Bereshit bara Elohim. Bereshit, princípio. E bara, sintetizando com a letra H, né, significa o quê? Criar. Só que tem uma grande diferença, meus irmãos, entre a palavra criar e fazer. A palavra criar é o que? Você trazer do inexistente à existência. Quando Deus criou céus e terra, Ele não usou matéria-prima. Porque não havia. Porque não havia. Então Deus, Ele é o gerador, Ele é o progenitor, Ele é o produtor, Ele que começou tudo. Então a palavra Senhor é o quê? Aquele que gera. Aquele que começa. Aquele que começa, aquele que cria, aquele que traz do nada, do inexistente à existência. É forte. Ele diz o que? Vive o Senhor, o Deus de Israel. Talvez, pregador Jean, aqueles homens que moravam em Israel, né, os guerreiros, né, os inimigos, né, não davam glória a Deus. Talvez eles não conheciam a Deus como Senhor. Ele diz que o Deus de Israel, quer dizer, Israel pode estar em aflição. Israel pode estar até pecando contra Deus, mas Deus continua sendo o Deus de Israel. E vamos lá, em cuja face estou. Então Elias, ele traz o que? Duas explicações ao meu ver. Primeiro, que Deus não está cego. Deus está vendo tudo. Está vendo tudo. E segunda coisa, Ele está comigo. É forte. É forte. E, Valdomiro, Sim. e também para assumir aí um posicionamento, né? Elias assumiu um posicionamento, ele era desconhecido, ele era um anônimo, dizendo assim. Anônimo. Alguns falavam que ele era fanático, a história diz que ele era fanático, então, ou seja, ninguém gosta de estar perto de um fanático. Ele tem a ousadia, uma coragem de levar uma mensagem não terceirizada. Ele vai diretamente em quem? No rei. Então eu entendo aqui que quando o homem está sobre a mão de Deus, a coragem que ele tem é maior. É maior. É a convicção, a certeza. Então, Deus está um homem, praticamente, se ele não tiver essa convicção, um homem que faz a obra de Deus, se ele não tiver essa convicção, essa ligação, então quer dizer que ele não vai conseguir fazer a obra de Deus com perfeição. Não consegue fazer. Tem que ter convicção. Convicção. E essa convicção, né, pregador Jean, nada mais do que a fé, né? A fé é o quê? É você crer naquilo que você não vê. Se você crer no que você vê, já não é fé, né? Então essa é a fé, que nós temos que crer naquilo que nós não vemos, mas sentimos. Nós cremos em Deus. Então eu quero falar para os ouvintes, olha, para fazer a obra de Deus, tem que ter convicção. Então, a gente está vivendo um cenário onde vê muitas pessoas que dizem ser chamado, né? Dizem ser chamado, mas você vê que essas pessoas, a mensagem que ela traz, parece que não traz impacto, parece que não traz um peso. Eu não estou falando de falar uma palavra linda, bonita, um vocabulário perfeito, mas o peso é o sentimento, porque quando ela é falada, por mais que ela possa ser simples, ela vem com peso. Vem com peso. Então todo um homem de Deus que tem convicção, a palavra dele tem um peso. Tem um peso. É tão interessante, pregador Jean, você falou agora há pouco, né, que Elias, ele tinha convicção.
E nós também temos que ter convicção. Muita gente, pregador Jean, começa pregando bem, né? Avivado, animado, talvez empolgado, né? Aí de repente ele começa a não ver as coisas acontecerem, né? Aí ele desanima, né? Então tem que haver convicção de que Deus está com ele. Não é porque, eu costumo dizer na igreja onde eu prego, não é porque está dando certo que é certo. Tem coisa que você faz o certo, está dando certo, mas não é o certo. Você está indo lá no alvo, mas o meio ao qual você trilha para chegar àquele objetivo está errado. Andando com Deus, as coisas vão dar certo. Às vezes, a meio jornada, dá alguma coisa errada, mas o final é certo, né? Então, vamos lá. Então Elias, ele tinha uma vida com Deus, estava sobre a face de Deus, e ele então manda uma mensagem diretamente para o rei. Ele vai diretamente ao rei. Diretamente ao rei. Ele diz assim: em cuja face estou. Olha só, a mensagem de juízo. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Interessante que Elias não fala qual o tempo, se é 3 anos e meio. Mas apóstolo Tiago fala sobre Elias, dizendo que foram 3 anos e meio que não choveu nem caiu orvalho. Interessante, diz aqui, pregador Jean, senão segundo a minha palavra. Espera aí, então não foi Deus que mandou Elias profetizar, não? Está escrito que é a palavra do profeta, não foi uma mensagem de Deus. Então, no caso, o profeta, ele toma uma iniciativa. Elias, o que a Bíblia está dizendo para nós aí é que ele tomou uma iniciativa do relacionamento que ele tinha com Deus. Esse relacionamento que ele tinha com Deus, então fez ele entender que ele poderia falar aquilo com uma convicção, e Deus assinou embaixo. Com ousadia. E Deus aprovou. E Deus aprovou. Então, Valdomiro, quando o homem tem um relacionamento com Deus, quando o homem tem uma vida com Deus, quando o homem conhece a Deus, está sobre a face de Deus, que está próximo de Deus, ele tem o poder de falar e Deus velar sobre a palavra dele, é isso? Interessante, pregador Jean. Jesus Cristo, ele disse nos evangelhos, não lembro qual a passagem mais, ele disse o seguinte: se vocês fazem apenas o que eu mando, vocês não são dignos, são infiéis. O que Deus quer, pregador Jean? Que nós sejamos proativos e não reativos. Por exemplo, quem trabalha com sonoplastia, né? Existe a caixa ativa, que nela tem placas de som, por assim dizer, que emite som. Já tem outras caixas de som que ela não tem placa, ela recebe o áudio de uma caixa ativa, né? Então o que Deus quer? Que nós sejamos ativos, proativos e não reativos. E às vezes nós, meus irmãos, nos limitamos em dizer assim: será que Deus mandou? Ah, mas Deus não mandou, eu não vou fazer. Então, se nós temos a presença de Deus, nós andamos perante a face de Deus, Deus não precisa mandar. Automaticamente. Porque você está ligado com Deus. Isso é interessante, irmãos. Então, o que Elias ele fez, tá, foi simplesmente o que? Agir segundo a vontade de Deus. É igual pai e filho. Eu tenho um casal de filhos, graças a Deus, que é uma bênção. Eu olho para eles e sei que eles querem, e vice-versa, né? Eles olham para o papai: você quer que eu pegue tal coisa? E sabe que eu quero aquilo. Então, assim também, meus irmãos ouvintes, somos nós com Deus. Devemos sentir o que Deus está sentindo. O relacionamento. Deus às vezes nem falou para você, mas você sabe. Mas você sabe que Ele quer. E isso agrada a Deus. A minha filha, particularmente, quando eu chamo Maria Heloísa, ela fala: quando você tá brabo, você me chama de Maria Heloísa.
Fala, dá o Então, sobrenome. quando eu falo o sobrenome da minha filha, ela entende que eu estou bravo. Então, meus irmãos, então a gente entendeu. A primeira parte, eu tenho certeza que você compreendeu. Então, se você tem uma vida com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, há poder na sua palavra. É por isso que você pode profetizar sobre a sua vida. Você pode profetizar na sua casa. Você pode profetizar. Porque se você está relacionado com Deus, você não vai profetizar coisas para o seu ego. Você não vai puxar apenas para si próprio, né? Porque Tiago diz, olha, vós pedi e pedi mal. Por quê? Pedi para gastar no vosso deleite. Porque Jesus nos ensinou, olha, tudo que pedido, crendo, recebereis. Mas esse receber significa, aplica com a vida com Deus. Eu tenho que entender o meu Pai. Então, se eu entendo o meu Pai, se eu entendo o meu Deus, se eu entendo o meu Senhor, então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, então eu posso profetizar e Deus vai realizar através daquilo que eu falei. Eu quero pegar um gancho, pregador Jean. Você disse agora há pouco a passagem de Mateus, né? Acho que é 7 a seguir. Tudo que você pedir, crendo, recebereis. Mas escute bem, ouvinte da palavra de Deus. A palavra crer tem um significado. Aí você fala assim, mas eu creio. Mas o crer, que a Bíblia diz, não é só você acreditar. Crer é diferente de acreditar. Eu acredito que Deus é verdade, que Deus existe. Mas o que significa crer? Significa o quê? Baixar as guardas. Então, se você crê em Deus, você entrega tudo nas mãos dele, você confia nele, você tem fé nele. Então, entendo eu, perante os estudos que eu já fiz algumas vezes, que o crer, pregador Jean, ele vai além de ter fé. É uma entrega. Fé é crer no invisível, né? É no invisível. Parece, né, contraditório. E crer é você se entregar. Então, quem crê em Deus, quem crê em Jesus, ele se entrega. E essa palavra, se entregar, que significa crer, é o mesmo que você prestar culto. Por quê? A palavra culto não é você dizer assim, eu vou no culto, eu vou ao culto. Nós usamos essa expressão também. Mas não é isso. Culto é o quê? É você crer, é gratidão. Então cada um vai para a igreja ou para o seu trabalho, levando aqui consigo o seu culto, a sua fé, a sua crença. Você baixa as guardas e Deus vai agir. Então, se você realmente crê em Deus, você baixa as guardas, você se entrega, você está cultuando a Deus. Então você está cultuando a Deus no seu trabalho, né? Ou seja, crendo nele, né? Você está sendo grato a ele. Então você está cultuando a Deus trabalhando, andando, fazendo a obra. E você vai ao culto, entre aspas, à igreja, para entregar o seu culto. Crer e entregar o seu culto, né? E Valdomilson, depois que Elias ele manda essa mensagem, né? Deus fala com ele. Sim. Deus fala com ele para ele se retirar. Mas por que, Valdomilson? Vamos ler aqui para ter um contexto, né? O versículo 2 diz assim: depois de quê? Que Elias foi para Reacabe. Falou: olha, segundo a minha palavra, perante cuja faixa estou, não vai chover, não vai cair orvalho. Depois veio a ele, a quem? A Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite. Resumindo, Deus iria sustentar ele com pão e com água do ribeiro. Isso aqui, pregador Jean, está dizendo o quê? Que Deus está validando, está assinando, carimbando, autenticando a palavra de Elias. Vive o Senhor, em cuja face estou, o Deus de Israel. Não vai chover e nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra.
Foi Elias que disse, mas Deus autenticou lá embaixo. Escreveu, assinou, carimbou, decretou. Vou cuidar daquele que zela da minha palavra. Amém? Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você entrega, quando você tem essa entrega e você tem esse zelo por Deus, então o próprio Deus automaticamente vai cuidar de você. Só que é interessante, Valdomilson, que aí o texto está falando que Deus levou ele para um particular, ou seja, Deus isolou ele dos homens. E eu vejo isso aí, e a minha mente de pregador, é lógico que a mente de pregador abre, eu vejo aqui que muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem entender que muitas das vezes elas precisam se afastar. Na verdade, o afastamento, às vezes o isolamento que Deus leva a nós viver, não quer dizer que Deus não validou a nossa palavra, quer dizer que Deus está cuidando de nós, porque tem hora que a gente tem que se retirar. Então é por isso que a gente vai ver Cristo, por inúmeras vezes, ele se retirando. E teve a ocasião de falar, vamos nos embora daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima, mas eu não estou fugindo, eu não estou correndo por causa dele, eu estou fugindo por causa do meu pai, para fazer a vontade do meu pai, ou seja, ele não tem medo, mas só que o meu Deus quer que eu me retire. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essas observações na Bíblia, porque a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus para a nossa vida. Tem hora profeta, tem hora profetiza, que muitas vezes você se encontra só, muitas das vezes você encontra isolado, parece que ninguém está te vendo, mas na verdade é o próprio Deus cuidando de você, para que quando chegar o momento certo, a hora certa de Deus, mais uma vez trabalhar com você, Ele vai te levar. Então, isso quer dizer que Deus levou ele pelo zelo, porque havia autenticado a sua mensagem. Mas depois que passou os 3 anos e meio, ele se retirou, né? Ele foi lá para Sarepta, né? Deus mandou ele para Sarepta, mas lá em Sarepta ele encontra, Deus manda ele para encontrar com uma viúva. Que negócio estranho é esse? É interessante, dentro da palavra do pregador Jean, todos nós passamos por adversidade. O profeta disse que não iria chover e nem cair orvalho, certo? Tranquilo. Mas isso não significa, amigos ouvintes, né, até mesmo pregadores, né, que Deus não te deixa passar por dificuldade, tá? Todos nós passamos também por adversidades. Ele disse que não ia chover e nem cair orvalho. Quer dizer, a prova que veio para Israel veio para ele também. E ele comeu e bebeu, e até que a água do ribeiro Querite secou, até que o ribeiro secou. Olha só que prova. E às vezes nós, no século 21, nós queremos que Deus nos abençoe em tudo, né? Havendo tal qual queremos colocar Deus na parede, porque eu prego, porque eu canto, eu sou pastor dirigente de igreja, eu sou pastor presidente, eu sou zeloso pelas coisas de Deus, eu prego bem, então tem que dar tudo certo. Escute, não é porque está dando errado a sua cosmovisão que está certo, amém? E não é porque está dando certo que as coisas vão dar certo. Tem situações que aos nossos olhos está dando tudo errado, mas se estamos com Deus, o final dá certo. Vai dar certo. Então Deus disse, olha, né? Então veio aí a palavra do Senhor, versículo 8: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, ou seja, mora ali, tabernacula ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Pregador Jean, se for um dia de hoje, eu acho que nós até seríamos disciplinados, né? Com certeza. Como assim você vai para a casa de uma viúva para que ela te sustente? Se formos lá para o Novo Testamento, é o contrário, né? É a igreja que precisa sustentar a viúva, mas não é no tempo primitivo, né? É outro ponto.
E não estamos mais na era primitiva. Aliás, um tempo primitivo, a igreja primitiva, né? Então diz aqui, então ele se levantou e foi a Sarepta. Ou seja, ele obedeceu à voz de Deus, em cuja face ele estava, né? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher. Deus confirmou com ele que a mulher viúva estava lá, aguardando ele. E ela ia cuidar dele. É interessante, né? Deus fala para ele, para Sarepta, mas não fala para ir na casa de um fazendeiro. É estranho, né? Que muitas das vezes a ajuda que nós recebemos é de pessoas que às vezes está pior do que a gente. Ou achamos que vamos receber, né? A gente está esperando alguém nos abençoar, fulano de tal, cicrano de tal, e de repente a bênção vem da onde a gente não espera, né? De repente vem um irmãozinho lá de trás para te abençoar e você está esperando outra coisa, né? Então Deus tem uma forma tão, como se diz, aos nossos olhos parece loucura. Parece uma irresponsabilidade da parte de Deus e até uma viúva pedir ajuda, sem que a viúva precisava de ajuda, né? É interessante. Mas o profeta, só resumindo aqui, sim. Só que o profeta, ele tinha uma convicção, né? Mesmo ela contando a sua situação, mas aquela situação não tirou a convicção do profeta. Então, o que eu entendo então, Valdomilson? Então quer dizer que você tem que ter convicção e sustentar ela em todo o tempo. Em todo o tempo. Exatamente. E diz aqui também, meus irmãos, dentro da palavra do pregador Jean, e levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, né? Ele estava com sede e com fome, e estava passando bem por adversidade. A palavra que tinha falado para Reacabe também atingiu ele também. O que ela disse aqui? Porém, olha só, meus irmãos, como que é a situação daquele que crê em Deus. O que ela respondeu, pregador Jean? Porém ela disse, vive o Senhor. Olha a expressão aí. Vive o provedor. Vive o progenitor. Vive o Criador. Aleluia. Teu Deus. Penso eu, nós também somos pessoas que pensamos além, né? Pensamento meu, não é a Bíblia. Penso eu, pregador Jean, que a fama de eles começou a correr. Chegou até Sarepta. Então um anônimo se tornou conhecido. Ou seja, Sarepta, a viúva de Sarepta, entendo eu, a Bíblia não diz, entendam bem. Ela já sabia que Elias tinha um Deus. E que Elias tinha determinado que não ia chover. Ou seja, aquela sequidão, a falta de alimento, é por causa da oração de Elias. Então o que ela diz aqui, meus irmãos? Viva o Senhor teu Deus. Aleluia. Teu Deus. Que nenhum bolo tenho. Não tenho bolo, senão um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vês, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Já estava nos últimos momentos. Comer o resto que tinha e morrer. E Elias disse, não temas. Lembrei de Jesus, não temas, ó mulher. Vai e faze conforme a tua palavra. Prepara a comida, prepara a água, porém, olha só, faze disso primeiro para mim. Gente, parece loucura, né? A mulher está morrendo às mínguas. Tirar do filho para dar para o profeta. E ele fala assim, olha, faz para mim. Penso eu, Elias pensou, que Deus falou, ela vai me sustentar.
Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Já conta que cuidado, né? Não vou entrar na casa dela porque ela é viúva. Respeito, não tem marido. E traz aqui fora. Depois você faz para você e para teu filho. Isso é convicção. É convicção que Deus está no negócio, e ela, crendo no profeta, ela disse assim, olha, o que Elias disse? Porém, assim diz o Senhor, o meu Deus, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Resumindo esse contexto aqui, ela alimentou o profeta e não faltou alimento na casa daquela viúva, né? Sabe quem entende, pregador Jean? Nós também somos assim, né? Muitas pessoas, eles olham para nós, às vezes não conhecem o Deus que nós servimos, mas olha para nós. Lembra daquela passagem lá de João capítulo 4, né? Fala daquela mulher de mulher samaritana, né? Encontra com Jesus lá no poço de Jacó. Nós sabemos bem da história, mas às vezes passa despercebido algumas passagens. Ela encontrou com Jesus, reconheceu que ele era Senhor, e ela desceu a Sicar, a cidade de Sicar, que estava no monte, desceu a Sicar e evangelizou aqueles homens. E aqueles homens saíram de lá e foram lá no monte encontrar com quem? Com aquele homem que a mulher dizia que era Jesus. Dizia que ele era o Messias, o que havia de vir. Aqueles homens, pregador Jean, sobem lá para o monte por causa de uma palavra de alguém que tinha 5 maridos, o que tinha não era dela, né? Ela tinha conquistado 5 maridos, né? Teve 5, né? E o que tinha não era dela, foi lá em cima ver. Aí chegando lá, conversa com Jesus, a Bíblia diz uns 2 dias. Aí o que eles falam? Não é porque ela falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e cremos, baixamos a guarda e vemos que ele é. Nos entregamos a sua palavra. Nos entregamos. Certo, Valdomiro, então vamos lá. E depois houve uma providência aí, só que aí na frente, né, que nós vamos falar da fuga dele, né, porque esse na verdade é até o tema, né, e a palavra de Deus é tão empolgante que é coisa demais, é tesouro demais, né? Pregador Jean, só um minuto, eu tô achando que vamos dar uma continuação próxima semana. Tá? Porque o assunto aqui, meus irmãos, é delicioso, né? É Bíblia, irmão. É Bíblia. Quando a gente mergulha nela, a gente viaja no tempo. É por isso que o inimigo luta para a gente não envolver com ela, porque sabe que uma vez envolvendo com ela, a gente vive um mar, um oceano vasto, e a gente quer estar mais crente, quer estar mais perto de Deus, né? Ele faz um grande milagre aí, né? E agora ele vai para onde? Ele vai para o monte. Ele vai se apresentar diante de Reacabe, depois de 3 anos e meio. Né? Então Deus cuida dele, de Elias, alimentado pelos porcos, pelo ribeiro de Querite. Depois usa aquela mulher, a viúva de Sarepta, para sustentar ele. Deixa eu pegar um gancho aqui, meus irmãos ouvintes. Se você faz algo para Deus, sem esperar a recompensa dos homens, Deus faz por você. Deus vai usar os homens. O pregador já falou agora há pouco. Às vezes nós olhamos para a igreja, para alguém que tem muita condição financeira para nos abençoar, mas Deus vai levantar o anônimo. Interessante, Elias era anônimo, e a mulher também, ela era anônima. Deus já está usando 2 anônimos, pessoas desconhecidas, para quê? Para sustentar, para viverem e dizer depois que Deus é vivo. Vive o Senhor, né? Então a situação é nossa vida que nós temos que esperar em Deus. Aliás, toda a situação da nossa vida é esperar em Deus, não nos homens. Espere em Deus,
e Deus proverá. Eu, Uma certa vez, irmão Jean, pregador Jean, eu morei em Niquelândia, uma certa vez aconteceu o seguinte: eu estava passando uma prova lá, terrível, talvez como Elias, embora não era profeta, tá, meus irmãos? Entendam bem. Aí passou uma prova terrível, durante um ano, eu trabalhei um ano, 1 mês e 15 dias. Imagina, meus irmãos, uma pessoa que gosta de trabalhar, sou eu. Trabalhar, conquistar os meus, né, as minhas coisas. Aí de repente, pregador Jean, eu estava no fundo do poço, orando, indo para o monte, buscando a Deus, crendo que Deus iria fazer um milagre. Milagre tão grande, que era pequeno para os homens. Não comentei com ninguém que estava passando dificuldade. A minha esposa tinha um salãozinho na porta de casa lá, mas era bem, né, fraquinho. De repente, pregador Jean, chega um irmão lá na minha casa, que congregava em outro ministério. Ele chega lá e fala assim: irmão Val, tá aí? Tá, eu vou chamar ele. Eu estava orando, lá no meu quarto. Aí, quando eu saí lá na área, lá estava 2 cestas. Gente, para quem está no deserto, uma cesta básica é uma riqueza tão grande. 2 cestas básicas lá na minha área. Falei, bem, cadê o irmão? Eu vou privar de falar o nome dele aqui. Cadê o irmão fulano? Não, a gente foi embora. Tá entendendo, meus irmãos? Então Deus cuida de nós. Se você que está às vezes desanimado, né, não desanima. Em meio ao deserto, Deus está contigo. Você pode passar pelo deserto, mas não está sozinho. Deus está contigo. glória a Deus. E para a gente viver o milagre é com a convicção. Eu também sou testemunho de inúmeras coisas que Deus fez na minha vida, né? Que Deus me sustentou, que Deus me guardou. Porque eu acredito, Valdomiro, nós não vamos conseguir falar da fuga dele hoje não. Mas eu acredito que todo homem, ele é provado. Amém. O homem que tem a convicção de Deus, ele é provado, ele é aperfeiçoado. Assim como Pedro fala que o ouro é provado, né, que o ouro é levado ao fogo para ser provado, para aparecer a sua pureza. Então assim também é a vida do homem. A vida do homem é cheia de desafios. E o que gera tristeza no meu coração, Valdomilson, é ver o quanto as pessoas estão se perdendo no chamado por causa da dificuldade. O que tem de gente que se perdeu, estão se perdendo, tudo por causa da dificuldade. Tem gente, Valdomilson, que está nos assistindo aqui agora, que está parado. Sim. Por causa da dificuldade. Só que nós estamos falando aí de um profeta que vivia, que estava sobre a face de Deus. Um profeta que zelava por Deus. Um profeta que honrava a Deus acima de tudo. Um profeta que deixou de viver a sua vida, viveu isoladamente, separadamente, exclusivamente para Deus, né? Um profeta totalmente dedicado, mas estava vivendo também sua guerra, seu confronto. Mas o que sustentava Elias, eu quero crer que era a sua convicção, porque a gente não vê Elias com amigo, a gente não vê Elias na casa de fulano, ciclano, bertano, a gente não vê isso. Verdade. A gente vê um homem de guerra, um homem de confronto, um homem de batalha, um homem de peleja, né? Todas as ocasiões que a Bíblia aparece aí, a gente vai ver que sempre em ação. Então, meus irmãos, você que parou, não para não, a dificuldade faz parte. Pregador Jean, você não sabe a dificuldade que todos nós passamos, enfrentamos, todos nós temos nossas guerras. E o que nos faz vitoriosos, diferentes uns dos outros, é a nossa convicção. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Elias era sujeito das mesmas paixões, como o nosso nobre e ilustre Valdomiro falou aqui. Só que a convicção é que faz toda a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida, Valdomiro, é a convicção. A convicção. A certeza. Então o que está faltando na minha geração é isso. Está faltando convicção, porque o Deus é o mesmo.
É interessante, lá em Tiago, ele fala que Elias, ele foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas lá tem um verso que chama atenção, e diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entenda bem, meus irmãos, esse justo não quer dizer que você deve ser superior. Aí eu pratico a justiça. Lá em Jeremias, capítulo 5, verso 1, diz o quê? Procurai e dai voltas às ruas de Jerusalém. Procurai, vede e informai-vos se há algum justo sequer. E se alguém disser vive o Senhor, está mentindo. Porque não há um justo sequer. E esse justo não é porque você é um dizimista fiel, porém isso é importante na igreja, com certeza. Não é porque você é uma pessoa que não trai a esposa. Não é porque você é uma pessoa que é sincera em tudo que você faz. Você se auto-justifica. Essa justiça, esse justo, é ser justificado por aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Então a oração de um justo que é justificado por Deus, por Jesus, pode muitos seus efeitos, né? Então Elias, ele é justificado. Tiago que disse que ele foi justificado por Deus. Ou seja, Deus colocou sobre ele a justiça. Esse aqui agora é o meu profeta. Esse aqui agora é meu precursor. Esse aqui agora é meu porta-voz. Então nós que estamos buscando a Deus, oramos a Deus, às vezes com tanta fraqueza, poucas palavras, mas temos que crer, porque Deus não vai te deixar desamparado, né? Já está na Bíblia que nunca viu um justo sem resposta, nunca viu um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você é justo, justificado por Jesus, por Cristo, por Deus, você não será desamparado, nem você e nem a sua descendência. Talvez você está aí desamparado, entre aspas, preocupado, né? Sabemos que o ministério é dolorido, né? Não é fácil, mas eu digo também para você, meu irmão ouvinte, você pregador, não desanima. Levanta do pó e Deus vai falar contigo. Só um minutinho, pregador Jean. Verso 18 diz assim, capítulo 18: e sucedeu que, depois de muitos dias, veio a palavra do Senhor, Elias no 3º ano. Tiago diz, pregador Jean, que foram 3 anos e meio. Me fez lembrar que Jesus também viveu 3 anos e meio de ministério. É interessante a observação, né? 3 anos e meio de provação. Tem um mistério aí, não tem? Tem. E vou estudar sobre isso. Eu não sei qual a ligação que tem. 3 anos e meio de Elias sendo provado. O senhor vai trazer uma resposta para nós aqui? Próximo dia eu não sei, mas eu vou aprofundar. Eu gosto de estudar bastante, para aprofundar e trazer a mensagem. Mas eu acredito que tem uma grande ligação. 3 anos e meio de sequidão, de provação de Elias e todo Israel, e a aprovação de Jesus, 3 anos e meio de ministério. Mas o senhor vai entrar nisso aí. Mas depois choveu, ele orou, né? A gente vê o cenário, não dá pra gente escorrer tudo. Ele orou, voltou a chover. Sim, só um minutinho. Como que tá o tempo aí, Maria? Nós somos diretos, a gente não tem muita frescuragem aqui não, né? Já atingimos algo. Já atingiu, já né? atingiu. Então, nós estamos nos acréscimos dos 10 minutos. Já está nos acréscimos. Nós estamos nos acréscimos. Fala aí, Maria. Quase 1 hora, então, meu Deus. Então, nós vamos falar só um pouquinho. Nós empolgamos aqui, irmão, o negócio aqui é forte. É bonito, é forte. E vamos encerrar essa mensagem próximo que dia? Semana que vem. Semana que vem, vamos divulgar ainda. Tá? Semana que vem vamos estar. Então, mas nós precisamos chegar no Monte Carmelo, porque senão os irmãos vão falar, mas eles falou da fuga, eles falou que ia falar da fuga e não falou da fuga, nós temos que parar no Monte Carmelo. Sim. Aí nós vamos continuar no Monte Carmelo. Tudo bem. Aí depois, Deus falou assim, Elias, apresenta-te a Acabe.
Olha só, ele estava 3 anos e meio padecendo, né? Mas na mão de Deus, na face de Deus. Ele disse: Elias, agora apresenta-te a Acabe. Só um momento. Sim. Então, Deus levou ele, escondeu ele, guardou ele, e agora Deus fala para ele se apresentar. Então, deixa eu dizer uma coisa: você está sumido, você está meio escondido, mas está crente, ainda vive na presença de Deus, mas você está pensando assim: será que eu não vou pregar mais? Será que eu não vou ter mais agenda para pregar? Será que a obra de Deus terminou? Deixa eu te dizer uma coisa: acabou não. Deus vai te chamar mais uma vez. Deus vai te chamar mais uma vez para você se apresentar. Continua. Então, meus irmãos, Deus falou assim: olha, procura Acabe. Por que? Resposta: darei chuva sobre a terra. Ou seja, o Deus que cuidou de Elias, né, cuidou daqueles que estavam vivos, né? E diz assim o verso 2: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Era terrível. E Acabe chamou a Obadias, mordomo. E aqui diz, entre parênteses, Obadias temia muito ao Senhor, né? Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor mataram alguns profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha só, Deus usou quem? Obadias, o mordomo de rei Acabe, para proteger e sustentar os seus 100 profetas de 50 em 50. E disse a Acabe: vai pela terra de todas as fontes de água e todos os rios, e há de ser que achemos erva, para que em vida conservemos cavalos, mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra e passaram por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também por outra parte em outro caminho. Estando, pois, Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou. Encontrou quem? Obadias, o mordomo de rei Acabe. Olha só, eu fico pensando, pregador Jean, que susto que Obadias teve. O homem está sumido. O homem está sumido, o homem que falou que não procurou por toda a terra o homem, cadê o homem? Procurou e não achou. Estava escondido. Estava escondido. E pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. O que diz aqui? E conhecendo-o, prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Quando Obadias viu a Elias, o profeta do Senhor, ele diz: és tu o profeta Elias? Um respeito muito grande. És tu o senhor Elias? Se você tiver a Bíblia agora, ou você for ler, eu ver a mensagem para você ler, olha só, versículo de número 7, pregador Jean, está dizendo que és tu o meu senhor Elias? Essa palavra Senhor não é com S maiúsculo, nem em caixa alta. É o respeito, é pronome de tratamento. Um tom de respeito. De respeito. De reconhecimento. De reconhecimento. És tu o meu senhor Elias? E ele disse: eu sou. Vai, diz ao teu senhor, com S minúsculo, o seu senhor é Acabe, e diz: eis que lá está Elias. Porém ele disse, o mordomo: em que pequei, para que eu entregue teu servo na mão de rei Acabe, para que o mate? Obadias já estava com medo de que rei Acabe matasse Elias. O que diz Elias? Vive o Senhor teu Deus. Gente, isso aqui é coisa forte. Elias diz, pregador Jean, que Deus era o Senhor de Obadias. Vive o Senhor teu Deus,
que não houve nação nem reino. Perdão. Obadias que diz: viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino. Resumindo, procurou por todos os lugares e não encontrou Elias. Meus irmãos, há situações da nossa vida que Deus nos deixa invisíveis. Ninguém nos encontra, a não ser Deus, né? Então diz aqui, meus irmãos: agora dize tu, vai e diz ao teu senhor, eis que está Elias. E poderia ser que, apartando eu do Senhor, Elias, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Está aqui na Bíblia, versículo 12, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a rei Acabe, e não te achando, me mataria. Que situação. Elias sumiu 3 anos e meio, e vai que ele some de novo. De duas uma, ou mata a Elias, ou mata a mim. Porque o meu rei é um rei mau. A situação ficou complicada. Ficou complicado, até para encerrar a mensagem de hoje. Até para encerrar. Meus irmãos, nós não vamos conseguir chegar no Monte Carmelo, né? Senão. Mas nós vamos dar seguimento, né? Seguimento nesse assunto aí. Mas nós vamos chegar lá, irmão. No próximo nós vamos chegar nessa fuga. Pode ter certeza. Escreve isso aí, tá? Só para deixar um gostinho de quero mais, pregador Jean, é porque as mensagens minhas, meus irmãos ouvintes, é mais sistemática. Eu gosto de descer bastante na exegese, extrair bastante, e na hermenêutica. Amém? Então, assim, só para deixar um gostinho, depois Elias se apresenta a Acabe, né? Faz o desafio no Monte Carmelo. Ali no desafio ele vence, Deus responde por fogo. Jezabel ameaça ele de morte. E Elias, perna para quem tem. A pergunta é: como um homem que fez o que fez, viveu o que viveu, estava sobre a face de Deus, foi cuidado por Deus, orou e desceu fogo do céu, orou e não choveu, orou e ressuscitou o morto, o filho da viúva. E agora, como acontecer isso? Depois de tudo aquilo que nós discorremos, agora o homem foge por causa de uma ameaça de uma mulher. Não foi nem do rei, foi de uma mulher. No próximo você vai saber. Meus irmãos, é gostinho de quero mais, entendam bem. Deus tem uma palavra já revelada. Deixa eu apontar aqui. A Bíblia. Certo? Já foi inspirada e agora é iluminada. Deus tem uma palavra para você na próxima live. Amém? E essa resposta é a pergunta: por que Elias fugiu? Amém? É Bíblia, para a glória de Deus. Vocês vão descobrir por que Elias fugiu. E Deus vai honrar Elias lá no finalzinho. Amém? Glória a Deus. Não perca a próxima live. Amém. Deus abençoe, Valdomilson. Então, por que Elias fugiu? Começa então a indagar na sua mente aí agora. Por que Elias fugiu? Deus abençoe sua vida por estar junto conosco aqui. Deus abençoe sua vida. Você que vai estar vendo algumas partes, algum dos cortes. Eu louvo a Deus pela sua vida. Ore por este canal. Inscreva-se neste canal. Faz parte dele. Ajuda nós em oração. E vamos adiante falar da Bíblia, falar da palavra de Deus. É gostoso, irmãos. A gente começa a falar, a gente não para. Então, na próxima semana, nós estaremos aqui mais uma vez. Hoje não foi possível usar as duas câmeras, devido nós estamos aqui em transição de aumentando a nossa potência aí. Então, nós não conseguimos deixar tudo ok. Mas no próximo, com certeza, nós vamos estar ali funcionando as duas câmeras perfeitamente para dar mais qualidade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Fique na paz do eterno Deus. Deus abençoe. Tchau.